Olá pessoal, meu nome é Sérgio Mendes, sou professor, começando agora a semana 4, beleza? Pra galera da Universo. Se você não é da Universo, não tem problema, cálculo 3 ou 2, em algum lugar, essa disciplina tem que estar aí no seu conteúdo da sua universidade, beleza? Olha só, vou botar na tela exercício para você, dá uma olhada, passo a passo. Sobre forças conservativas e campos vetoriais conservativos, é correto afirmar que... Então veja bem, fiz aqui um esboço no quadro para a gente poder rebater cada um desses tópicos que foram dados aí por essa questão, beleza? Para a gente poder ter sucesso, legal? Então veja bem, primeiro item, vou colocar aí em algum lugar, diz assim: o trabalho resultante de uma força conservativa é sempre zero. Não, o trabalho resultante de uma força conservativa, estou trabalhando com a força F é um campo vetorial e ela é conservativa, beleza? Conservativa, legal. Estou trabalhando com força conservativa, o trabalho realizado por essa força conservativa, ela é a diferença entre a função potencial no ponto B, aplicada à curva φ, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, menos a função potencial aplicada no ponto A, na curva φ. Então isso aqui não vai dar zero fácil. Na verdade, só vai dar zero se o ponto A e o ponto B, ó, aqui nós temos o ponto B e temos o ponto A, se o ponto A e o ponto B forem os mesmos, né? Mas eu estou trabalhando com a ideia de que o ponto A é diferente do ponto B. E para mim deslocar do ponto A até o ponto B, o trabalho é dado por essa diferença, esse delta entre o ponto final da curva φ, menos a função potencial aplicada ao ponto B na curva φ, menos a função potencial aplicada na curva φ no ponto A, beleza? Então essa questão não tem nada a ver com nada. O trabalho resultante de uma força conservativa é sempre zero. Não, pode ser zero se o ponto A for igual ao ponto B. Então eu estou trabalhando com a seguinte ideia: eu estou indo de um ponto A até um ponto B. E se a minha força é conservativa, né, então a cada instante dessa curva aqui, que é a minha curva φ, a cada instante dessa curva φ eu tenho um vetor F aplicado, né? E esse vetor F que está aplicado a cada ponto dessa curva φ, beleza? Ele realiza trabalho, só que o trabalho depende só do meu ponto inicial e do meu ponto final. Eu poderia ir reto do ponto A até o ponto B. Poderia fazer uma curva louca aqui até chegar no ponto B, né? Poderia fazer uma curva suave igual essa. Poderia fazer uma curva muito louca mesmo, com picos de alta e picos de baixa até chegar no ponto B. Não importa. A trajetória não importa. O que importa é sempre o ponto inicial e o ponto final. O ponto inicial é o ponto A, o ponto final é o ponto B, beleza? Então quando a força é conservativa você tem essa propriedade, beleza? Legal. Então só falando um pouquinho do que está aqui, né? Primeiro, F é campo vetorial e é uma força conservativa. O gradiente, que é um vetor do meu campo, da minha função potencial, isso aqui é importante, tá? O gradiente, que é um vetor da minha função potencial, que é um campo escalar, a minha função potencial é um campo escalar. O gradiente dessa função potencial me dá essa força, que é a força F, que é um campo que vetorial, hein? Então nós vamos ficar mesclando com campo escalar e campo vetorial o tempo inteiro, tá? O campo escalar depende só de módulo, o campo vetorial não, eu preciso de direção, sentido e intensidade, ou módulo se você preferir, legal? Beleza, e o trabalho dessa força F, que é conservativa, ela é dada por essa integral de linha ao longo da curva φ. Detalhe, no material do professor Possani aparece gama, só que o meu gama aparece um Y, então eu acho que didaticamente é um desastre. Então para poder resgatar aulas que inclusive eu gravei no ano passado, eu vou adotar essa mesma ideia, onde aparecer gama, que é um negócio assim, ó, onde aparecer gama que parece um Y, você vai olhar para isso aqui e falar, não, isso aqui o Sérgio está chamando de φ, beleza? E onde tem φ, no material do professor Possani, eu estou chamando de θ, ok? Então a minha curva não é gama que eu estou chamando, a minha curva eu estou chamando de φ. A minha função potencial não estou chamando de φ, eu estou chamando de θ, beleza? Para ter uma coerência inclusive com aquelas aulas gravadas ano passado para o pessoal de cálculo 2 e 3. Beleza, próximo item diz assim:
O trabalho realizado ao deslocar uma partícula de um ponto A a um ponto B dependerá do caminho escolhido. Não. Olha aqui, ó. O trabalho, para mim, de um ponto A até um ponto B, não depende da trajetória. Não depende da trajetória, ok? Eu posso ir de qualquer maneira. Foi o que eu estava acabando de dizer para vocês. Eu posso ir do ponto A até o ponto B do jeito que eu quiser. Com muita intensidade ou com suavidade. Beleza? Não interfere no trabalho realizado pela força F. Beleza? Terceiro item, a força conservativa é dada pelo divergente. A força conservativa, que é essa aqui, F, é dada pelo divergente do campo conservativo. Não tem nada a ver, é dada pelo gradiente. Beleza? E aí está divergente. Então a ideia é te confundir. Divergente é uma coisa, gradiente é outra totalmente diferente. Próximo item, o divergente do campo conservativo será sempre nulo. Não, divergente de uma força, se eu tenho uma força genérica, você consegue ver? Não, vou colocar nesse canto aqui, ó. Bom, se eu tenho uma força F, cujas coordenadas lá são P de XY, Q de XY e R de XY, P de XYZ, Q de XYZ e R de XYZ, ok? Quem que é o divergente dessa força F? O divergente vou representar assim, legal. Esse divergente vai ser dado pela derivada parcial da P em relação a x, mais derivada parcial da Q em relação a y, mais derivada parcial da R em relação a z, ok? Então diz aí, o divergente do campo conservativo será sempre nulo. Não, na maioria das vezes não vai ser nulo. Essa ideia de sempre, não. Pode ser nulo algumas vezes. Depois eu calcular as derivadas parciais de P em relação a x, Q em relação a y, R em relação a z, e eu substituir o ponto, isso aqui pode dar zero, mas ali está dizendo sempre será nulo, negativo, tá? E por último, aqui é correto, o trabalho pode ser calculado, o trabalho dessa força conservativa, porque nós estamos falando de força conservativa, o trabalho dessa força conservativa pode ser calculado como a diferença. Olha aqui a diferença, diferença, sinal negativo, diferença de potencial entre os pontos finais e iniciais. Isso aqui é o ponto final, isso aqui é a função potencial aplicada à curva no ponto B, que é o ponto final, menos, né, então a diferença de potencial, isso é um conceito físico, né, que está associado ao que você está vendo aqui, beleza? Lembra lá da nossa física 3. Menos a força potencial aplicada à curva φ no ponto A. Então essa é a correta. O trabalho pode ser calculado como a diferença de potencial entre os pontos finais e iniciais. Beleza? Então começamos a semana 4 aí com muitos conceitos envolvidos. Beleza? Coisa tem que assistir a aula. Legal? Assiste a aula 13 e assiste a aula 14 lá da playlist. Novamente, para você ver que isso aqui está coerente com o que foi falado por lá. Beleza? Se você não é da Universo, não tem problema. Espero que a aula tenha sido proveitosa e você possa ter tirado as suas dúvidas aí em relação a forças conservativas. Valeu? Um grande abraço, espero você na nossa próxima aula. Até mais.